Amém, irmãos? Já estão avisados que a palavra vai ser pesada, né? Então, todo mundo... Dia 15. Amém. Vamos organizar que a gente vai. Se não der para todo mundo ir, um bocadinho vai. Amém, irmãos? Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ouvir as exortações, as correções e tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Feche os olhos e concorde comigo nessa oração. Amém? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, a minha vida apresento uma vez mais diante do Senhor, pois uma vez mais eu estou atrás desse púlpito, uma vez mais eu estou com a Tua palavra aberta diante dos meus olhos, uma vez mais eu estou diante da Tua igreja, vidas preciosas que foram compradas pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo, que vieram aqui nessa noite te louvar e te glorificar e ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra. Por isso eu peço, Deus, a Tua ajuda. Eu me esvazio de todo o conhecimento humano para me encher, Senhor, do conhecimento do Teu Espírito a respeito da Tua palavra. Usa-me para a Tua glória, usa-me para o Teu louvor. Fala conosco, Deus, e que o Teu Espírito Santo esteja repousando em nossa alma, em nossa mente, em nosso coração, aquietando, amado Deus, o nosso ser, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 24. Para ganhar tempo, eu estarei iniciando brevemente a leitura, enquanto os irmãos ainda procuram, aqueles que trouxeram a Bíblia. Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 24. Amém? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado o sétimo dia a sua obra, no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia se brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxo. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo leste da Síria. E o 4º rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Versículo 18 em diante. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que um homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos,
esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora, uma companheira que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, toda essa leitura, todo o versículo 2 que eu li completamente aqui, quase que todo por completo, eu li esses versículos para falar de casamento, para falar de relacionamento. Haja vista a maioria que aqui está tem a sua companheira, ou tem o seu companheiro. Então é muito apropriado e é necessário que no culto de uma igreja seja falado sobre casamento, porque a palavra de Deus é completa. A palavra de Deus fala sobre tudo, absolutamente tudo, porque é inspirada por Deus. E o casamento, meus irmãos, como nós lemos aqui nesse texto, o casamento é uma obra de Deus. O casamento não foi inventado pelos homens, o casamento não foi uma criação de homens, o casamento foi uma obra de Deus diante da necessidade do homem, de Adão. O homem estava só. Todos os animais que Deus havia criado tinham ali a sua companheira. A muriçoca tinha o seu muriçoco, o besouro tinha a sua besoura, o boi tinha a sua vaca, enfim, era casal. E Adão não tinha, coitado. Então Deus viu, Deus sondou, Deus percebeu aquela necessidade, colocou aquele homem para dormir. Eu desconfio que Deus fez Adão dormir para Adão não ver como é que se faz mulher, porque se Adão descobrisse, ia fazer um monte para ele. Então Deus fez Adão dormir, tirou uma costela e fez uma mulher para aquele homem. E quando Adão abriu os olhos, se apaixonou de cara e disse: ossos dos meus ossos, carne da minha carne, você é a mulher, você é a minha companheira. E ali começou o casamento. O primeiro casamento não foi celebrado por um pastor, não foi celebrado por um padre. O primeiro casamento foi celebrado por Deus, meus irmãos, porque o casamento é uma obra de Deus. Porém, meus irmãos, Satanás se opõe a toda a obra de Deus. Toda a obra de Deus na terra tem um opositor, e esse opositor é Satanás. É obra de Deus libertar os cativos? Satanás vai se opor. É obra de Deus restaurar e transformar vidas? Satanás vai se opor. É obra de Deus alcançar pecadores, conduzir pecadores ao arrependimento, para que estes façam aliança com Jesus Cristo e sejam salvos? Sim, é obra de Deus. E Satanás vai se opor, porque Satanás se opõe a toda a obra de Deus. E o casamento, como tenho dito, o casamento é uma obra de Deus. E Satanás vai se opor. Satanás vai se opor de forma feroz, de forma terrível, meus irmãos, a essa obra de Deus chamada casamento. E o diabo se opõe. O diabo se opõe, meus irmãos, não é chegando na frente do esposo e da esposa e fazendo careta para eles, não. Satanás se opõe se aproximando de forma sutil. Satanás se opõe se aproximando de forma maliciosa. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro nos revela que o diabo é o nosso adversário e ele anda em derredor. E nesse andar em derredor, a intenção de Satanás é sempre se aproximar. Em nosso derredor, Satanás anda, sempre olhando para cada um de nós, procurando uma brecha para se aproximar, e o mesmo Satanás faz a respeito da obra que é o casamento. Satanás sempre vai andar em derredor de um homem, de uma mulher, de um casal, procurando brechas, procurando permissões para se aproximar. Ora de um, ora de outro, mas sempre se aproxima. E foi assim, meus irmãos, ali no Éden. Satanás rodeou, até que encontrou uma oportunidade para se aproximar de Eva. E acredito eu que ele tem esperado.
Acredito eu que ele tenha ficado de tocaia durante muito tempo, até que surgiu a oportunidade de se aproximar de Eva e de lançar todo aquele engano. E a oportunidade foi que Eva estava só. Eva, meus irmãos, estava sozinha ali no jardim. E Satanás aproveitou que o homem não estava perto, a autoridade não estava perto, o cabeça, o sacerdote, se aproximou da mulher e lançou aquele engano. Meus irmãos, eu acredito que para Eva estar ali sozinha, alguma coisa aconteceu. Porque Deus criou a mulher para estar lado a lado do homem. Era um casal, o propósito de Deus era que ambos ali estivessem juntos, ali no Éden, ali no jardim. Mas por algum motivo Eva estava só ali naquele momento. E de tanto estudar, de tanto meditar, de tanto refletir, meus irmãos, nesse texto, eu chego à conclusão de que Eva estava só porque alguma desavença aconteceu. Alguma picuinha aconteceu. Alguma rusga, algum conflito aconteceu entre Eva, entre Adão, entre o homem e a mulher, para que um estivesse em um canto e o outro em outro canto. Somente isso explica. Porque Adão não trabalhava, meus irmãos. Não estou falando que ele era um preguiçoso, mas é porque não tinha nada para fazer naquele jardim. Não tinha nada. Não era necessário nem regar as plantas, porque a Bíblia fala que Deus fazia brotar o orvalho. Era o orvalho que Deus fazia brotar que regava. Então Adão não tinha emprego, Adão não tinha filho ainda para criar, Adão tinha só Eva para cuidar, para zelar e para amar, mas por algum motivo ele não estava do lado da esposa. E, repito, não está registrado na Bíblia, não está esclarecido. Moisés, ele recebeu um resumo de Deus a respeito da criação, então não está aqui registrado, mas de tanto refletir, de tanto meditar, eu acredito que a única resposta que ao meu coração é plausível é que aquele casal estava em desavença. Alguma coisa aconteceu para um estar distante do outro, e aquela distância fez com que Satanás se aproximasse de forma sorrateira e lançasse aquele engano, aquela manipulação na mente da mulher. E Eva caiu no engano. Eva acreditou na mentira do diabo, de que aquele fruto que havia sido proibido não iria causar morte, mas que iria dar a ela e ao marido conhecimento, sabedoria. Vocês serão igual a Deus. Foi a mentira do diabo. E Eva acreditou. Eva acreditou. E cedeu àquela tentação, mas ela já estava desejando. A Bíblia fala que Eva olhou para o fruto e viu que ela era desejável. Satanás se aproveitou e manipulou. E logo em seguida, ela deu fruto para o esposo e a tragédia aconteceu. A queda, o rasgar da comunhão do homem para com Deus aconteceu ali naquela desobediência. E o que reforça, meus irmãos, a crença, o que reforça a crença em mim, de que Adão e Eva estavam em desavença, foi a resposta de Adão para Deus. À tardezinha, na viração do dia, Deus foi ali ao Éden para procurar Adão e Eva, para ter relacionamento, para conversar. Deus fazia isso toda viração do dia, e eles se esconderam, porque eles perceberam que estavam nus, eles se esconderam. E Deus começou a andar pelo jardim procurando Eva, procurando Adão, e eles escondidos. E quando finalmente não dava mais para se esconder, Adão, todo tímido, todo envergonhado, cobrindo as partes, colocou a cabeça assim do lado de fora do arbusto e disse: Deus, eu estou aqui, eu estou nu, a minha esposa está nua, nós não podemos estar diante do Senhor. Então Deus perguntou: quem foi que disse para vocês que vocês estão nus? Sabe qual foi a resposta dele? Deus, foi a mulher. Foi a mulher, Deus, ou mulher complicada, ou mulher perturbada. Deus me livre. Olha, foi o Senhor que me deu ela, viu? O problema do Senhor. Meus irmãos, já estava na ponta da língua de Adão acusar Eva. Já estava na ponta da língua jogar mais pedra na mulher, perturbar ainda mais a consciência da mulher, que já estava certamente machucada por ter cometido aquele erro. E convenhamos, Adão também errou. Adão estava no jardim há mais tempo do que Eva. Mais do que Eva, Adão sabia que aquele fruto era proibido, ele conhecia aquele fruto, ele comeu de descarado. Ele sabia. Então os dois erraram. Mas como acredito eu que ele já estava em contenda, como acredito eu
que eles já estavam tendo uma desavença, ao invés dele ser humilde e dizer para Deus: Deus, minha esposa e eu, nós erramos, tenha misericórdia de nós. Ele apontou o dedo, foi para a mulher e ainda jogou a batata quente na mão de Deus. A culpa é do Senhor, foi o Senhor que me deu ela. A desavença estava certamente instalada ali naquele casal, e foi a brecha, meus irmãos, que Satanás encontrou. Foi a brecha, foi o espaço, foi o degrau que Satanás subiu, meus irmãos, para se aproximar daquele casal. Para que vocês vejam que não é de hoje que casais têm divergência. Para vocês verem que desde o início, e dentro de um paraíso, eles estavam no Éden. Imagine hoje que nós estamos tão longe do paraíso. Se dentro do paraíso um homem e uma mulher se encrencaram, tiveram uma desavença a ponto de um estar distante do outro, quanto mais hoje, meus irmãos, quanto mais hoje. E necessário, meus irmãos, é entender que a culpa nunca é somente de um. Sempre que eu vou aconselhar um casal que está sem desavença, em conflito, eu sempre deixo bem claro: a culpa é dos dois. Não caio no erro que Adão cometeu de colocar a culpa só na mulher. E a mulher também não faça o mesmo, não coloque a culpa somente no homem. A culpa é dos dois. É claro, tenho que ser realista, um sempre tem mais culpa do que o outro. Um sempre tem um peso maior na culpa do que o outro, mas a culpa sempre é dos dois. Os dois sempre têm, meus irmãos, a responsabilidade de assumir, principalmente diante de Deus, se tratando de um casal cristão, de assumir diante de Deus: Deus, nós erramos. Deus, nós estamos falhando. Deus, nós não estamos sendo agradáveis ao Senhor. Meus irmãos, é importante entender algo. Satanás se aproveita das desavenças do casal. Satanás se aproveita das guerras matrimoniais. Satanás se aproveita, meus irmãos. E preste atenção no que eu estou falando. Ele se aproveita das desavenças, ele se aproveita das guerras. Ele não causa desavenças, ele não causa guerras. Na maioria das vezes, para não dizer 100%, eu vou tirar um percentualzinho. 99% das vezes, Satanás não tem culpa nenhuma do conflito, da guerra e da desavença entre um homem e uma mulher. 99% a culpa é do homem. 99% a culpa é da mulher. 99% a culpa é do casal. Aí Satanás se aproveita e se aproxima. Satanás se aproveita, meus irmãos, e se infiltra ali na vida do casal. Meus irmãos, tem um texto na Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Pense 2 versículos que enchem meu coração de temor. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não deem lugar ao diabo. Eu entendo, meus irmãos, que esse conselho é para casais. Eu entendo que Paulo está dizendo o seguinte: casais, fiquem irados, tenham desavenças, discutam a relação, fiquem chateados um com o outro de vez em quando, mas atentos. Não permita que o sol se ponha sobre a ira de vocês, porque dessa forma vocês estarão dando lugar para o diabo. Quando o apóstolo fala que o sol não se ponha sobre a tua ira, Paulo estava falando ainda tendo o costume dos judeus, que para os judeus, meus irmãos, o dia termina quando o sol se põe. Quando o sol se põe, começa um novo dia. Então Paulo está dizendo o seguinte: que o dia não se acabe tendo vocês, casais, um irado com o outro. Meus irmãos, um esposo e uma esposa que vai dormir irado, emburrado, com a cara fechada um para o outro, deitando na cama um de costas para o outro, fazendo guerra de peido. O diabo entra dentro do quarto. Você está prolongando a ira.
alguém tem que ceder. Alguém tem que se colocar de joelhos. Deus, perdoe a mim e a minha esposa. Ou a esposa, Deus, perdoe a mim e meu esposo, porque nós estamos irados, nós estamos em pecado, nós estamos em contenda. Deus, me perdoe. Deus, perdoe a mim e meu esposo. Deus, perdoe a mim e a minha esposa. Ajuda-me, Senhor. Faça isso, para que Satanás não venha deitar na cama de vocês. Para que Satanás não venha se aproveitar, meus irmãos, dessa desavença e causar destruição pior. Pior e pior. Meus irmãos, a Bíblia ensina o esposo, a Bíblia ensina a esposa a vencer Satanás. A Bíblia ensina o casal a não dar lugar para Satanás. Basta o homem, basta a mulher, basta, melhor ainda, o casal dar lugar para Deus e não dar lugar para o diabo. E a boa notícia, meus irmãos, a boa notícia é que a Bíblia ensina basicamente tudo. E aos homens, eu vou começar pelos homens, depois a gente bate um pouquinho nas mulheres, tá bom? Bora bater nos homens primeiro. Aos homens, meus irmãos, a Bíblia ensina. Efésios capítulo 5, versículo 23. A palavra de Deus diz: o marido é o cabeça da esposa. Meus irmãos, o versículo que não é compreendido, o versículo que não é ensinado da forma correta na maioria das igrejas. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 23, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo, meus irmãos, não estava dando uma indireta na esposa dele, porque ele nem era casado. Paulo não estava me puxando a sardinha para o lado dele, porque ele não era casado. Paulo estava recebendo e recebeu uma inspiração de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui diz que o marido, que o esposo é o cabeça do casamento, é o cabeça da esposa. Agora veja o que está escrito: o cabeça, não é a cabeça. O marido é o cabeça da esposa, é o cabeça do casamento, mas o marido não é a cabeça da esposa. Cada mulher tem a sua própria cabeça, cada mulher pensa por si só, cada mulher tem as suas próprias opiniões, cada mulher tem a sua liberdade de pensamento. O homem não é a cabeça da mulher nesse sentido, o homem é o cabeça no sentido de autoridade. E muitos homens não entendem e acham que o que a Bíblia aqui está ensinando é uma liberdade para ele ser ignorante, para ele ser rude, para ele ser truculento. Não, a Bíblia fala que eu sou a cabeça da mulher, eu sou a cabeça da casa, quem manda aqui sou eu. Isso é ser cabeça de jegue, isso é ser cabeça de pedra, isso é ser cabeça de orangotango, isso é ser bruto. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, isso não tem nada a ver com o Evangelho. O homem ser o cabeça, meus irmãos, o homem ser o cabeça diz a respeito de Cristo e não do homem. Sabe por quê? Porque lá em Coríntios capítulo 11, versículo 3, homens, preste atenção: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher, mas quem é o cabeça do homem? Cristo. Então, meus irmãos, nós, esposos, maridos, nós, como o cabeça da esposa, como o cabeça do relacionamento, nós temos que tratar a nossa esposa, nós temos que proceder no nosso casamento de acordo com Cristo em nós, com a paciência de Cristo, com a misericórdia de Cristo, com o conhecimento de Cristo, com o amor de Cristo. Cristo, Jesus Cristo é o cabeça do homem. Então, se Jesus Cristo é aquele que está em mim, se Cristo é o cabeça da minha vida, como eu vou ser o cabeça da minha esposa de forma contrária ao que Cristo ensina? Ou vocês acham que Jesus em algum momento vai ser rude, vai ser bruto, vai ser truculento com alguma mulher? E olha que Jesus Cristo teve oportunidades para ser truculento, para ser bruto.
Jesus Cristo teve a oportunidade de apedrejar Maria Madalena, porque de fato ela estava em pecado, mas em vez de apedrejar, ele estendeu a mão. E muitas vezes, maridos, esposos, crentes, para nossa vergonha, apedrejam as próprias esposas, com a palavra, com atitudes, com gestos. Isso é terrível. Não está sendo nem sonho, nem pensamentos um homem de Deus. Um homem, um crente, um cristão, um esposo cristão que procede dessa maneira, não está tendo Cristo como a sua cabeça, está tendo o diabo, está tendo Satanás, dominando a mente daquela criatura. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que a mulher é frágil. A Bíblia nos revela, meus irmãos, que a mulher é frágil. Ah, pastor, é porque você não conhece a minha esposa. Ela me bate de panela de pressão. Ela taca a vassoura nas minhas pernas. Daqui a pouco a gente chega nas mulheres. Daqui a pouco a gente toca nelas. Calma. Meus irmãos, pouco me importa como a sua esposa é. O que importa é o que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que a mulher é frágil. A mulher é frágil. E nós homens, o apóstolo Paulo ensina isso, nós homens devemos amar as nossas esposas como Cristo ama a igreja. E como Cristo amou a igreja, o apóstolo Paulo responde, morrendo ali na cruz pela igreja. Ou seja, nós temos que fazer sacrifícios pelo bem-estar, pelo zelo e pelo cuidado da nossa esposa. Vamos tirar da nossa alma, do nosso espírito e principalmente da nossa mente, porque isso é dureza de mente, esse engano. Ah, eu sou cabeça, eu sou autoridade, lá em casa quem manda sou eu. Não é Jesus, não é? Não é Deus que manda na sua casa, não é a força do seu braço, é a força da sua ignorância? Não. O ser cabeça da relação, o ser cabeça do casamento é ser guiado por Cristo, é ser dirigido por Cristo, é ser ensinado, meus irmãos, por Jesus Cristo. Recentemente eu vi um pastor idoso, quase jubilando, ele pregando na igreja, presidente de campo inclusive, e ele dizendo a seguinte coisa: onde que já se viu um homem chegar em casa e a mulher está passando um pano na casa e a mulher gritar: espera aí fora que eu estou passando um pano na casa. Que negócio é esse? Eu vou entrar a porta dentro, eu vou pisar, eu vou deixar sujeira porque eu sou autoridade, eu sou o sacerdote dessa casa. Falei, ô cabeça de jegue, como é que pode um pastor dizer isso? E a igreja, glória a Deus, aleluia. Cabeça de jegue ensinando cabeça de jegue. Deus é Deus de contenda, meus irmãos. Deus é Deus de contenda. Custa o homem esperar a mulher terminar de passar o pano pacientemente, mas não. Por causa de um falso entendimento, por causa de uma mentira, por não compreender a palavra de Deus, eu sou autoridade, eu sou sacerdote, eu vou passar assim, não estou nem aí que você está passando pano. Semeando contenda e ensinando isso no púlpito, misericórdia. Ser sacerdote de Deus, ser autoridade de Deus, meus irmãos, é ser imitador de Cristo dentro da nossa casa. Aleluia, Deus. E é para a vergonha, meus irmãos, é para a vergonha de muitos cristãos. É para a minha vergonha, porque eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado em saber que existem homens cristãos batizados nas águas, que até mesmo cantam e pregam, que não somente são ignorantes, são brutos, são rudes com as suas esposas, como também agride, bate, espanca. Ah, pastor, não existe. Não existe, meus irmãos, existe. Infelizmente, existe dentro das igrejas até mesmo autoridades que agridem as suas esposas. E a pobre coitada sofre calada. Por quê? Porque também foi ensinada de forma errada. Está apanhando, está levando porrada, está sendo humilhada. Mas a Bíblia fala que eu tenho que me submeter. A Bíblia fala que eu tenho que obedecer. Misericórdia. Misericórdia. Deus ensina os homens, os esposos, os maridos a serem de fato homens de Deus, a serem de fato sacerdotes, imitadores de Jesus Cristo no relacionamento e no casamento. Cabe um homem se render, cabe um homem se corrigir, cabe um homem buscar de Deus essa graça, essa dádiva.
Agora, mulheres, preparem os lombos, chegaram a vez de vocês ouvir um pouquinho. As mulheres também precisam aprender, meus irmãos, da palavra. As mulheres também precisam aprender do Espírito Santo. As mulheres também precisam aprender. Aprender a de fato ser mulheres graciosas, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que são dirigidas por Deus ali, ao lado do esposo, na família, dentro da casa. Provérbio capítulo 18, versículo 22. Quem encontra uma esposa, acha o bem, e recebeu uma bênção do Senhor. A palavra de Deus está dizendo, meus irmãos, que um homem que encontrou uma esposa, que um homem que encontrou uma companheira, recebeu uma bênção do Senhor. Para as mulheres aqui nessa noite, para as mulheres casadas, não precisa levantar a mão, por favor, a não ser que vocês sejam corajosos mesmo, mas deixa eu perguntar para as mulheres casadas aqui. Quem, à luz da palavra aqui nessa noite, está sendo uma bênção mesmo para o seu marido? Quem está sendo uma bênção de Deus para o seu marido aqui nessa noite? Levante a mão depois que eu me prolongar um pouquinho mais aqui no texto.